Olá, alunos! A Prof. Cris espera que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós vamos relembrar a divisão de números naturais. É uma operação que vocês já conhecem e, devido à sua importância, nós vamos estudá-la um pouco mais. E para iniciar nossos estudos, vamos analisar algumas situações. E a primeira diz o seguinte: a Prof. Cris quer repartir igualmente 84 folhas coloridas de papel sulfite entre 4 grupos de alunos. Quantas folhas cada grupo receberá? E aí temos a imagem de uma sala de aula, não tem como não sentir saudade da nossa aula na sala de aula. Mas vamos lá. Então, para responder essa pergunta, precisamos dividir 84 por 4. Observem no algoritmo usual da divisão, coloquei 84 e acima, especificando cada ordem. E então, ao dividir, nós precisamos descobrir quantas vezes o 4 cabe dentro de cada ordem, da maior para a menor. Logo, vamos dividir 8 dezenas por 4. Então, quantas vezes o 4 cabe dentro de 8 dezenas? E recorrendo à multiplicação, né, 2 vezes 4, 8. Então, nós chegamos à conclusão que, sendo 2 a dezena, são 20 vezes que o 4 cabe dentro do 8, porque, na verdade, o 8 representa 8 dezenas. Então, 2 multiplicado por 4, 8. Efetuamos a subtração, então 8 subtraído de 8 igual a 0. Na sequência, então, nós vamos baixar o 4, né, que são as 4 unidades, e novamente vamos descobrir quantas vezes o 4 cabe dentro do 4. E aí ficou fácil, porque 1 multiplicado por 4 é 4. Então, 1 multiplicado por 4 é 4, menos 4, 0. Temos o resultado da nossa divisão, neste caso, uma divisão exata. E aqui nós trabalhamos a ideia de dividir uma quantidade em partes iguais, que é uma das ideias importantes da divisão. Quando queremos dividir, repartir quantidades em partes iguais. E aí podemos então responder ao problema. E logo, cada grupo receberá 21 folhas de papel sulfite. Segunda situação. Na aula de Educação Física, a professora Bruna pretende formar equipes de basquete com os alunos presentes. Sabendo que as equipes de basquete são compostas de 5 jogadores, quantas equipes Bruna poderá formar com os 24 alunos presentes? Bom, nessa situação, qualquer semelhança é mera coincidência. Uma vez que nós temos o basquete na nossa escola, né, e a professora Bruna é apaixonada pelo basquete. Mas vamos à resposta. Então, para responder essa pergunta, vamos dividir 24 por 5. Observem no algoritmo usual da divisão, identificadas as ordens do 24, temos que encontrar quantas vezes o 5 cabe dentro de cada ordem, da maior para a menor. Então, ao iniciar, né, pela ordem 2, nós não encontramos um número maior do que 0 que multiplicado por 5 seja igual a 2. Lembrando da multiplicação, 5 multiplicado por 1 é igual a 5, ultrapassa o 2. Então, nesse caso, nós vamos dividir o 24 e descobrir quantas vezes o 5 cabe dentro do 24. Recorrendo à multiplicação, novamente e sempre, chegamos à conclusão que 4 multiplicado por 5 é igual a 20.
efetuamos a subtração e temos como resultado o 4. Podemos, assim, responder à questão. E a professora Bruna, então, poderá formar 4 equipes e sobrará 4 alunos. Essa divisão não é exata, porque apresenta um resultado, um resto igual a 4. Então, nessa situação, nós queremos saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade. E aqui utilizamos a divisão com a ideia de medida. Algumas observações importantes. A primeira, o símbolo de 2 pontos atualmente é o mais utilizado para escrever uma divisão, que pode substituir o símbolo 2 pontos com o traço ao meio, mas tanto um quanto o outro estão corretos para escrever qualquer divisão. Segunda observação, quando o resto de uma divisão é zero, dizemos que a divisão é exata. Quando é diferente de zero, a divisão não é exata. Terceira observação, em relação aos termos de uma divisão. Ao dividir 84 por 4, encontramos como resultado 21 e sobrou zero. Então, o 84, que era a quantidade que queríamos dividir, é chamado de dividendo. O 4, que era o número pelo qual nós dividimos o 84, é chamado de divisor. O resultado que encontramos, neste caso 21, é chamado de quociente. E como sobrou zero, o zero é o resto da divisão. E nesse caso, como o resto é zero, dizemos que essa divisão é exata. No outro exemplo, temos 24 dividido por 5. O resultado foi 4 e o resto 4 também. 24, que era a quantidade que queríamos dividir, é chamado dividendo. O 5, que era o número pelo qual nós queríamos dividir o 24, é chamado de divisor. O resultado encontrado, chamado quociente, nesse caso 4, e sobrou 4. Esse 4 é o resto da divisão. E como o resto não é zero, essa divisão não é exata. Então, finalizamos a nossa aula. Espero que vocês, alunos, aproveitem o máximo esse vídeo e desejo bom estudo.